Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro dos médiuns aqui no Momento do Evangelho no Lar. Então, eu sugiro para você, pausa esse vídeo, busca acalmar sua mente, busca fazer respirações conscientes, respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Dessa maneira você vai se acalmar, dessa maneira você vai se relaxar e aí vai facilitar a conexão com Deus, conexão com a espiritualidade maior. Também sugiro que na sequência você faça uma oração pedindo para que Deus ajude para que esse momento do Evangelho no Lar seja o mais edificante possível, tá bom? E aí essas ações vão fazer com que a gente se sintonize mais fácil com Deus, sintonize mais fácil com a espiritualidade maior que está aqui conosco, nosso Mestre Jesus, nos guiando, nos orientando para esse momento tão abençoado de estudo. E a última recomendação que eu faço para você é separe um copo de água, um copo de chá aí, porque no final do Evangelho no Lar eu vou fazer a oração de encerramento e os nossos irmãos da luz vão fazer a magnetização, a fluidificação desta água para nos abençoar e nos ajudar com essa cura, com essa limpeza que o fluido vai nos trazer, tá bom? Antes de iniciar aqui a gravação do vídeo, eu já fiz a minha oração, já fiz minha respiração consciente para me conectar a Deus, para me conectar à espiritualidade maior. Então vamos lá, gente, ó. No Evangelho do Lar passado, a gente está no capítulo agora, só recapitulando, né? Nós estamos no capítulo falando sobre as evocações. A gente finalizou um subcapítulo na semana passada, agora nós vamos começar um novo, que vai falar sobre a linguagem a manter com os espíritos. Questão 280. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica, naturalmente, o tom que convém tomar com eles. É evidente que quanto mais são elevados, mais têm direito ao nosso respeito, à nossa atenção e à nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menor deferência do que o faríamos em sua vida. Porém, por outros motivos, na Terra teríamos considerado sua classe e sua posição social. No mundo dos espíritos, nosso respeito não se dirige senão à superioridade moral. Sua própria elevação os coloca acima das puerilidades das formas adulatórias. Não é pelas palavras que podemos captar sua benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo dar-lhes títulos que nossos usos consagram para a distinção de posições e que, durante sua vida, tivessem podido lisonjear a sua vaidade. Se são realmente superiores, não somente não se prenderiam a isso, como os desagradaria. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerado eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocava, dando-lhe o título de Monsenhor: deverias dizer ao menos ex-monsenhor, porque aqui não há senhor senão Deus. Ficai sabendo que aqui vejo os que na terra ajoelhavam-se para mim e diante dos quais eu mesmo me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convém se ter com eles. Entre eles, há os que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, são levianos, ignorantes, estouvados. Tratá-los do mesmo modo que os espíritos sérios, assim como o fazem certas pessoas, valeria tanto como inclinar-se diante de um colegial ou diante de um rasgo vestido com um barrete de doutor. O tom da familiaridade não estaria descabido com eles, que com isso não se formalizam, ao contrário, a isso se prestam com muito gosto. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes, quaisquer que possam ser as faltas que espiam.
Seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a estas palavras do Cristo. Que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. A benevolência que lhes testemunhamos é um alívio para eles. A falta de simpatia deve encontrar a indulgência que gostaríamos tivessem parte conosco. Tivessem para conosco. Os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos, seguramente são menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o arrependimento. Devemos-lhes, pelo menos, a piedade que concedemos aos maiores criminosos, e o meio de reduzi-los ao silêncio é mostrando-se superior a eles. Não entram em intimidade senão com as pessoas com as quais creem nada terem a temer. Porque os espíritos perversos sentem seus senhores nos homens de bem, assim como nos espíritos superiores. Em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para com todos, sem exceção. Tenhamos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento para com aqueles que nos protegem e nos assistem. Para todos os outros, uma benevolência da qual talvez um dia nós mesmos necessitaremos. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo, e este conhecimento deve regular as nossas relações com aqueles que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, elevaram-nos aos altares para não são senão criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares senão a Deus. Nossa, questão 280 é enorme, hein? Então, fazendo a leitura aqui, já achei bem interessante a primeira parte, quando ele vai falar dos espíritos superiores, né? Então vai fazer o tal sentido, se o espírito é educado, né? Você vai tratá-lo com respeito, com tudo mais. Quando é os espíritos inferiores, né? Eles já vão se expressar de uma maneira mais agressiva, uma maneira já diferenciada, que você já vai identificar mais fácil, né? Mas é muito importante lembrar, existem espíritos trevosos, extremamente educados, extremamente intelectualizados, só que a moralidade é lá embaixo, né? Eles não estão alinhados com a política do Cristo, muito pelo contrário, querem dificultar a política do Cristo, né? Então, a gente não pode só se fiar nessa questão da maneira como eles se expressam, porque vai ter espíritos que vai falar bonitinho tudo e vão ser trevosos, né? Então, acho interessante quando ele pontua ali, né? Eu dei até risada quando estava fazendo a leitura do Espírito Verdade da nossa bronca, mas vão ser tratados igual o burro, como, né? Como um asno ali e tal, nessa exortação. Mas é isso, eu acho que da mesma maneira como acontece aqui no plano físico, porque aí se a gente vai sair, por exemplo, num lugar, a gente não conhece as pessoas ali. Você percebe que a pessoa, como ele vai dizer assim, aqui no mundo físico a gente vai tratar as pessoas às vezes pela classe social, pela roupa, a gente vai ter alguns indicativos. No plano espiritual é o quê? Moralidade, né? Mas vamos pensar no cenário aqui. Tu tá indo num shopping, por exemplo, não conhece ninguém. Uma pessoa vem e começa a te abordar para querer conversar contigo. A pessoa tá bem vestida, uma pessoa educada. Pô, naturalmente você vai tratá-lo também com educação e tudo. Agora imagine que essa pessoa às vezes chega bem vestida, tudo também, mas é extremamente agressiva. Pô, você já vai ter uma postura mais reativa, mais de defesa, né? Ou às vezes a pessoa vem com uma roupa bem simples, bem humilde, mas realmente extremamente educada, conversa. Pô, você vai também tratá-la da mesma forma. E aí eu acredito que cai um pouco nessa pegada, assim, se o espírito está nessa postura mais agressiva, e ainda dependendo do nível evolutivo, isso vai aflorar bastante. Lembrando que, né, que a gente sempre tem, como o próprio Espírito Verdade vai nos falar aqui mais pro final ali da questão, de o quê? Da questão energética, né? Então, pô, prestar atenção nessa energia que o espírito está emanando nessa evocação, né? Mas aí, é,
Eu acho que o grande ponto aqui dessa parte que a gente acabou de estudar, que vamos relembrar, a linguagem é manter com os espíritos, né? Esse subcapítulo, eu acho que fica muito nessa, né? O espírito é educado, é bacana, trate-o igual. Percebe que é um espírito um pouco mais inferior, aí tem que talvez ter um tratamento um pouco diferente. Pode-se, num primeiro momento, obviamente, tratá-lo com educação, com respeito, porque é um filho de Deus como nós. O próprio Espiritualidade vai falar que mais para frente, né? Pode ser que um dia a gente vai estar naquele nível, porque pode ser que agora a gente está trabalhando para evoluir. E se numa próxima encarnação a gente faz cagada e se perde? Aí pode ser que a gente vai, né, botar mais um tempinho de caminhada evolutiva para nós. Então não é ter esse olhar de ódio com os nossos irmãos que estão contrários à política do Cristo, né? Buscar dentro do que a gente consegue, óbvio, tratá-los com amor, com respeito, mas é aquela coisa. Dependendo de como funciona essa comunicação, aí isso tem que ser cortado, né? Da mesma maneira que acontece no mundo físico aqui, você tá no shopping. Aí um cara te abordou, às vezes um pouco agressivo, você fala, não, cara, pô, não quero conversar contigo, vai embora, segue tua vida, e o cara continuar ali com uma linguagem agressiva contigo, você vai ter que se impor, de alguma forma, ou falando com ele, ou chamando um policial, alguma coisa nesse sentido, né? Chamando um segurança, por exemplo. Então, da mesma forma, né? Tá tendo uma evocação, veio comunicação um pouco mais agressiva, corta-se isso tudo, né? E, e é isso, né? E aí, só para fechar o ponto, né? Acho relevante que tenha um subcapítulo desse, porque a gente tá numa obra básica, né? Então tem que pavimentar algumas coisas que são muito óbvias, mas é importante pavimentar, né? Então, interessante ter um subcapítulo desse, porque sabe como é que a gente vai tratar com o espírito, né? Será que tem que tratar eles como se eles fossem deuses na Terra? Assim, não, não. Não, é para cara, educado, educado, grosso, grosso, por exemplo, né? Então, vai conversar com ele como se fosse um ser humano normal. Como é que você age com uma pessoa, né? Então, interessante ter isso para quê? Para pontuar como é que funciona essa, essa parte de comunicação, né? Para não, ainda mais gente que às vezes cai muito nessa armadilha de endeusar demais, né? Então vem um espírito, ai nossa, é o espírito Chico Xavier, pô, a gente já sai endeusando e às vezes nem presta atenção no que tá falando, não. E pode ser um espírito mistificador, né? Então, interessante. Gente, agora a gente vai para um outro subcapítulo, tá? Que também é uma questão bem grande, não tão grande igual a outra, mas é uma questão bem grande também, que é a questão 281, que vai falar sobre, né, a utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou dos que animaram os grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abraçar uma esfera de ideias mais amplas, de penetrar nos mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por consequência, podem nos iniciar, melhor do que outros, em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada sejam sem utilidade. O observador delas extrai mais do que uma instrução. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudar todos os graus da escala. Quem não o tenha visto senão por uma face, o conhece mal. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Os espíritos mais burgueses, que se nos permita essa expressão, tornam-nos mais palpáveis às circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Compreendemo-lo melhor porque nos toca mais de perto, aprendendo por eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam,
Desculpa. Aprendendo por eles mesmos, em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam, os homens de todas as condições e de todos os caracteres. Os homens de bem, como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real pudemos conhecer com suas virtudes e manias, compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos. A eles nos associamos e deles raurimos um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas, colocamo-nos mais facilmente no lugar daquele que nos é igual do que aquele que não vemos senão através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, no estudo de uma ciência nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples fenômeno. A evocação dos espíritos vulgares tem outra vantagem, que é a de nos colocar em relação com os espíritos sofredores, que se podem aliviar e aos quais se pode facilitar o adiantamento por conselhos úteis. Pode-se, pois, tornar-se útil instruindo-se a si mesmo. Há egoísmo em não procurar senão sua própria satisfação na conversa com os espíritos? E aquele que desdenha estender mão segura aos que são infelizes dá, ao mesmo tempo, prova de orgulho, de que lhes serve obter belas recomendações dos espíritos de elite. Se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para com seus irmãos deste mundo e do outro? Em que se tornariam os pobres doentes se os médicos recusassem tocar suas chagas? É. Ó, deixa eu fazer uma leitura aqui. É, é, fazer aqui, tem uma relida aqui por cima, mas muita coisa aqui. Reli aqui, acho que é meio óbvio, não tem muito que a gente refletir, né? É, só fazendo a leitura que o mais me chamou a atenção é essa questão de às vezes se questionar, né? Mas por que vai ter uma evocação particular e não só uma evocação coletiva, né? E aí quando o Espírito de Verdade vem nos ensinar, né, que pode-se ter, por exemplo, essa evocação particular para evolução daquele espírito que está sendo evocado, ou do espírito do médium, por exemplo, que está o chamando para isso, né? É, entende? Então, às vezes pode ter esse intercâmbio, mas eu acho que não tem muito que a gente. Desculpa, acho que não tem muito que a gente refletir ali. Então, aqui um subcapítulo bem autoexplicativo mesmo, né? Então vamos seguir adiante, ó. Vamos para o subcapítulo da pergunta 282, que vai falar sobre questões sobre as evocações. Agora a gente tem várias perguntas dentro da questão 282. Então vamos lá. Primeira, pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Todo o mundo pode evocar os espíritos. E se os que chamais não podem se manifestar materialmente, não estão menos ao redor de vós e vos escutam. Entende? Então, faz total sentido, né? A gente já estudou na semana passada sobre isso, de que qualquer um pode evocar o espírito, faz total sentido. Imagina se pudesse ser só uma pessoa específica, né? Como é que não ia é, bagunçar e ser mais caótico ainda toda essa interação com a espiritualidade? Então, sim, todos nós podemos evocar um espírito. Mas é interessante que o espírito de verdade nos pontuar aqui, né? Se estiver no plano material, não necessariamente ele vai aparecer, mas vai estar ao redor de você. Então, a gente sabe
que tem essa dinâmica de você, às vezes, buscar pedir ajuda do espírito mentalmente, você pensa no espírito com força, tudo, e pede essa ajuda e vai fazer essa invocação, mas não necessariamente ele vai atender ou não necessariamente vai se mostrar para você, né? Então, às vezes pode estar ali, o espírito até escutou o chamado e veio, mas ele está numa contraparte astral que você não percebeu, né? Então, interessante isso, né? Segunda, o espírito evocado atende sempre ao chamado que lhe é feito? Boa pergunta. Isso depende das condições em que se encontra, porque há circunstâncias nas quais não o podem. Justo, faz sentido, né? Você vai pedir uma ajuda para um espírito de luz, ele vai te buscar te ajudar dentro do que ele consegue fazer, né? Vai pedir uma ajuda para um trevoso, vai ser a mesma lógica, né? Lembrando que aí a parte dos trevosos a gente tem aquela questão da cobrança, né? Então, quanto mais difícil a situação, maior pode ser o preço que tenha que pagar por aquilo ali, né? Que na luz a gente sabe que não existe isso, né? Terceiro, quais são as causas que podem impedir um espírito de vir ao nosso chamado? Sua vontade primeiro, depois seu estado corporal, são os que, pela sua natureza, pertencem ainda a mundos inferiores à Terra. Aqueles que estão nas esferas de punição também não o podem, salvo uma permissão superior que não é concedida senão com o objetivo de utilidade geral. Para que um espírito possa se comunicar, é preciso que tenha atingido o grau de adiantamento no mundo no qual é chamado. De outro modo, é estranho às ideias deste mundo e não tem nenhum ponto de comparação. Não ocorre o mesmo com aqueles que são enviados em missão ou em expiação aos mundos inferiores. Têm ideias necessárias para responderem. Então, interessante isso aqui, né? Essa pergunta. Então, a gente sabe que, por exemplo, se o espírito estiver ocupado, ele não vai te atender. A gente já viu isso semana passada, né? De que não é porque você evocou que o espírito vai atender, porque existe essa questão de que ele tem mais coisas para fazer, né? Não vai ficar à disposição, né? E é legal também saber que vai existir uma liberação para essa comunicação. E também faz total sentido, porque você já parou para pensar? Minha mãe desencarnou. Aí eu tô morrendo de saudade da minha mãe, morrendo de saudade do meu pai. E eu fico pensando na minha mãe, fico pensando no meu pai. Eu vou me conectar com aquele espírito. Eu vou, pô, eu queria tanto Deus conversar com minha mãe, queria tanto conversar com meu pai. Dando aqui exemplos, né? Aí o que vai acontecer? Aquele espírito que está lá no plano espiritual, tendo que tocar a vida dele, fazendo todas as coisas, porque a vida não cessa com a morte do corpo físico. Muito pelo contrário, ela vai começar ainda mais. Porque no plano espiritual a gente vai ter um caminho maravilhoso e muita coisa para se fazer, né? E aí o espírito não consegue dar continuidade porque ele está sendo incomodado com aquele pensamento, aquele chamado de ô mãe, ô pai. Então vai ter que ter uma liberação superior para quê? Para ter uma evocação dessa, porque senão o espírito lá não vive, né? E aí, como acontece aqui no plano físico, que tem pessoas que às vezes são extremamente apegadas e dependentes das outras, que às vezes chega até casos maiores de sufocar outra pessoa, de não deixar outra pessoa viver. Imagina num componente espiritual, né? Que aí vai somar, às vezes, a saudade daquele teu conhecido, que no exemplo eu dei aqui, o meu pai, minha mãe, que partiram além da saudade, ainda tem aquela dinâmica. Oh, então agora evoquei, eu sou um médium, aí evoquei o espírito que é minha mãe, descobri que é minha mãe. Ou, pô, mãe, aí, como é que será que eu vou passar naquele curso público? Será que não sei o quê? Aí começa a escalonar e piorar as coisas ainda. Então, por isso que às vezes para ter essa vocação vai ter autorização de Deus da espiritualidade maior, né? Para justamente deixar fluir da melhor maneira possível isso, né? Quarta, por quais motivos a permissão de comunicar-se pode ser recusada a um espírito? Pode ser uma prova ou uma punição para ele ou para aquele que o chama. Justo. Justo. Vamos parar aqui na 4, que já deu 25 minutos. A gente vai conseguir cumprir aquela meia horinha. Que aí é a questão 282.
A gente foi até a número 4. Tá. Essa daqui, acho que não tem muito que a gente refletir, né? Por que que não vai deixar? Porque pode ser uma coisa que não vai ajudar, só vai atrapalhar. Pode ser essa questão, como ele vai falar de punição, não que Deus está te punindo, te prejudicando, né? Mas do tipo assim, não vai acontecer isso, porque se acontecer, você vai se perder de novo. Então, aquela coisa de ter um freio aí, né? Mas, gente, hoje foi um estudo interessante, né? A gente continuamos avançando no capítulo de evocações. Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que essas últimas questões aqui, aí finaliza o capítulo, eu acho. Deixa eu ver. Não. Falei besteira, a gente vai ter ainda um subcapítulo da evocação das pessoas vivas, evocação dos animais. Então, pô, tem bastante coisa ainda para estudar aqui, graças a Deus, né? Mas é isso, então a gente viu hoje essa importância da maneira como a gente conversa com os espíritos, né? E, e agora no final a gente vai começar a ter essas perguntas mais com subperguntas ali para a gente ir aprofundando essa questão das evocações. Gente, então o nosso estudo por hoje encerra aqui. Convido você, por favor, feche seus olhos e vamos fazer uma oração junto comigo para que a gente finalize esse momento do Evangelho no Lar. Boa noite, meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina. Venho por meio dessa oração, meu Deus, te agradecer por esse momento do Evangelho no Lar. Obrigado, meu Deus, por dar essa oportunidade a mim, aos meus irmãos que estão em espírito aqui, aos meus irmãos que estão assistindo através da internet, para que todos nós possamos ler e nos alimentar deste alimento espiritual que é o Evangelho no Lar e possamos despertar cada vez mais e possamos sermos os melhores versões que a gente pode ser, evoluindo, progredindo, melhorando, prosperando. Muito obrigado, meu Deus, por nos abençoar com esse momento Evangelho no Lar. E eu peço, por favor, meus irmãos da luz, limpem o meu espírito, tirando toda e qualquer forma de pensamento negativo, armas astrais. Limpem os espíritos obsessores que podem estar com as pessoas que estão vendo esse vídeo. Removam todo e qualquer espírito obsessor, antimatéria, que esteja no lar, no meu lar, no lar das pessoas. Por favor, meus irmãos da luz, removam os espíritos obsessores, removam essas energias difíceis, densas, complicadas, para que seja mais fácil a gente se conectar com Deus, se conectar com vocês. Eu também peço, por favor, meus irmãos da luz, removam todo e qualquer obsessor que possa estar na minha casa, na casa das pessoas. Dessa forma, esses lares sejam lares de amor, de união, de fraternidade, de coisas boas. Por favor, Mestre Jesus, continua trabalhando e continua ajudando toda essa humanidade a evoluir, a progredir, para que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento de Evangelho no Ar. Pai, Mãe, Consciência Divina, muito obrigado, Mestre Jesus, por estar aqui conosco, nos ajudando nesse momento de estudo. Muito obrigado a todos os meus irmãos e irmãs, espiritualidade maior, minha equipe espiritual. Vamos encerrar o Evangelho no Ar. Antes pedir fluidificar a água, é verdade. E antes de encerrar aqui, eu agradeço a presença de você que também está aí acompanhando pela internet junto comigo esse momento de estudo. E peço, por favor, meus irmãos da luz, fluidifiquem e magnetizem esse líquido que eu vou tomar agora, que é essa água, a água, o chá, o líquido que as pessoas estejam na casa delas, para que no momento que nós bebamos essa água, este líquido,
ele nos hidrate, ele limpe o nosso espírito, limpe o nosso corpo, só trazendo boas energias e ajudando a todos nós. Gratidão e é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até a próxima quinta-feira com mais um Evangelho no Lar, continuando o estudo do Livro dos Médiuns, ou amanhã, sexta-feira, que voltamos a postagens normais no canal, agora voltando, retomando o livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. Mas é isso. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana para vocês e até o próximo vídeo do canal.